pessoal, é o seguinte, o conteúdo dessa semana, que está também contida no PET, ele fala sobre vetores, né? O conteúdo relacionado à matéria física, à disciplina de física. Então a gente vai dar uma palhinha rapidinho aqui sobre o que seria vetores. Se você pegar lá o conteúdo para ler, vai ter algumas coisas falando sobre segmentos de retas orientados, o vetor possui módulo, sentido e direção, então nós vamos ver o que significa isso. Bom, o que seria um segmento de reta orientado? A gente vai pegar uma reta aqui, né? Traçar uma reta. Bom, para mim falar que essa reta está orientada, simplesmente uma reta assim, não me fala de nada sobre sentido, né? Então eu tenho que colocar uma setinha aqui. Opa, agora sim, agora ela está orientada, né? Eu sei que se for uma flecha, ela está indo para cá. Ela sai daqui, né? E vai assim, um pouco na diagonal aqui, né? Certo? Então, veja bem. Se eu pegasse outra reta, fizesse assim, colocasse uma setinha nela, você há de convir comigo que as direções são diferentes. Correto? Então, esta reta ela é diferente desta reta. Então, um segmento de reta orientado seria basicamente isso daqui. Então, olha só, nós já temos direção, essa está numa direção, essa está em outra, e sentido, essa aqui está vindo para cá, se continuar ela vai bem, e aqui, se continuar, ela vai para chegar num destino diferente. Então, nós temos sentido e direção. Agora, o que seria o módulo, né? Nós sabemos lá, ó, possui módulo, sentido e direção. Nós já achamos o sentido e a direção. Mas o que seria o módulo? O módulo seria o valor numérico da grandeza. Então nós temos que atribuir valor numérico. O que seria esse valor numérico? Seria mais ou menos o tamanho do vetor. Digamos que isso aqui seja um vetor de deslocamento. O fulano saiu daqui, andou e chega aqui. Esse deslocamento ele tem um valor numérico. Digamos que seja 10 metros. Vamos colocar aqui, né? 10 metros. Opa, então esse vetor de deslocamento ele tem 10 metros, o módulo de 10 metros. Então é o valor numérico da grandeza. Tá certo? Mais na frente a gente vai ver que o vetor ele não necessariamente ele não é só deslocamento. Ele também pode ser uma velocidade, né? Digamos que se tivesse um carro nesse sentido e nessa direção aqui, uma velocidade aí de 100 km por hora. Então o valor numérico do vetor, veja bem, o carro está partindo daqui indo nesta direção a uma velocidade de 100 km por hora. Então qual que seria o valor numérico, o módulo? 100 km por hora, correto? Então são exemplos de vetores diferentes. Então basicamente o vetor ele precisa ter módulo, sentido e direção. Então nós temos duas formas de representar um vetor. Se você quiser representá-lo geometricamente falando, ele vai ser representado por esse segmento, um segmento de reta orientado que possui um módulo, um tamanho, né? 10 metros, por exemplo. Agora, se você quiser representá-lo através da sua simbologia, né? Se você for falar do vetor deslocamento, se você for falar desse vetor, digamos que esse vetor aqui seja o vetor deslocamento. Você coloca um D e uma setinha em cima, tá certo? Essa aqui é a simbologia, né? Seria a nomenclatura do vetor. Então este vetor, você pode até colocar aqui embaixo, olha, o vetor deslocamento. O que significa essa setinha aqui em cima? Significa a direção dele? Não. É somente uma simbologia, tá certo? Se eu quiser colocar o vetor, aí eu vou colocar, né? Vamos supor, eu vou colocar aqui o vetor. Eu não vou precisar deslocamento. Eu vou colocar o vetor tal, né? Tem módulo de 10 metros. Só um exemplo, tá certo? Se eu quiser falar dele, eu poderia só colocar também só o D e essa setinha, tem módulo de 10 metros, tá certo? Poderia fazer isso. Agora, olha só, essa setinha, tá certo? Ela tá para cá só por uma questão de convenção, tá certo? Mas, por exemplo, eu poderia ter um vetor deslocamento de 5 metros aqui, e aí ele seria... Vamos mudar a letra, não vamos colocar o D, porque a gente já especificou que o D seria esse aqui, né? Vamos colocar aqui um
vetor D maiúsculo, certo? Então, se eu for escrever, eu vou colocar o vetor, né? Ou o, olha só, tá vendo? Tem módulo de 5 metros. Tá certo? É só como a gente vai falar sobre esse vetor numa frase, se você for dar uma resposta. Você não vai colocar o vetor, escrever vetor deslocamento, basta colocar a nomenclatura dele. Ou também, se você quiser tirar o artigo aqui, deixar só D, tem módulo de tal. Também tá bacana. Bom, pessoal, agora, como é que nós vamos fazer para somar os vetores, geometricamente falando primeiro, tá? Bom, nessa areazinha aqui, toda quadriculada, nós temos 3 vetores. Nós temos o vetor A, nós temos o vetor B e nós temos o vetor C. Vocês podem reparar que eles são vetores diferentes em tamanho, módulo e sentido também, né? Olha só para você ver. Este vetor aqui, ele tá nesta direção, numa direção horizontal, e neste sentido, ele parte daqui e vai para cá. O vetor B, ele está na direção vertical e neste sentido ele está indo para baixo. O vetor C, ele está na direção horizontal, que é a mesma direção do vetor A, porém ele tem um tamanhozinho diferente. Olha só, ele vale 1. Cada quadrinho aqui vale 1. Vamos tomar isso por nota aqui. Então, olha só, qual é o módulo do vetor A? Nós temos 1 e 2, certo? Qual é o módulo do vetor B? 1 e 2, mesmo tamanho, só que direções e sentidos diferentes. Qual é o módulo do vetor C? 1, né? Vamos pensar que isso aqui fosse uma praça, e cada unidade dessa de quadrinho aqui seria 1 metro. Então, essa praça ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, e 1, 2, 3, 4, 5 metros. Ela é 6 por 5, correto? Como é que ficaria a soma? Vamos pegar aqui, ó. O vetor A mais o vetor B. Beleza, uma soma geométrica, tá? A gente vai colocar aqui. Como é que ficaria? Bom, a gente pegaria sempre. Você vai pegar o vetor, ele vai ter um começo e um fim. Você vai ligar o final dele no começo do outro. Só isso, é muito fácil. Então, como é que ficaria aqui? Eu tenho o vetor A, né? Vou especificar aqui. E vou ligar, olha só agora, o começo do vetor B no fim do vetor A. Opa! Tranquilo demais, né? E aí, se fosse mais o C, vamos acrescentar o C aqui? Qual que é o começo do vetor C? Opa! Facinho, né? Tranquilo, olha só. A gente somou o vetor A, o vetor B com o vetor C. Muito tranquilo, né? Agora, e aí? Como é que fica a resultante deste negócio aqui? A resultante, ela vai ligar o comecinho de tudo lá atrás, no A, no final do último vetor que foi somado. Então, a resultante vai ser isso aqui, ó. Beleza? Esse é o vetor resultante. Se fosse só o A e o B, como é que ficaria? Olha só, se fosse só a soma do A com B, a gente, né, ligou aqui o comecinho do A, final do A. Comecinho do B, junto com o final do A, né? Beleza, aí a resultante vai ser isso aqui, ó. Esse aqui é o vetor resultante. Então, lembrando, olha só. Sempre, na grandeza vetorial, sempre vai importar só o começo e o fim de tudo. Você vai traçar um vetor resultante, vai ser o começo de tudo. Vamos só supor aqui, ó, eu tenho um vetor aqui, depois eu somei com outro vetor assim, somei com mais um vetor assim, somei com mais outro vetor assim, somei com mais outro vetor assim, e mais um vetor aqui, ó. Beleza. Qual que é o vetor resultante? Eu vou ligar aqui, aqui. Beleza, esse aqui é o meu vetor resultante, tá certo? Bom, pessoal, agora é o seguinte, nós vamos aprender agora como é que a gente calcula para finalizar o tamanho desse vetor resultante. No nosso caso, nós só vamos trabalhar com vetores paralelos, tá? O que é um vetor paralelo? Se a gente olhar nesse quadrinho aqui, o A é um vetor paralelo com C. Por que a gente vai trabalhar só com vetores paralelos? Porque a soma de vetores paralelos, a soma
no caso, para obter-se o módulo, basta somar um módulo desse com esse, algebricamente falando. Então, por exemplo, se eu quiser o tamanho do vetor resultante de A mais C, o que eu vou ter que fazer? Só somar. Se A vale o módulo 1 e 2, eu vou somar com 1, porque C vale 1. Então, o módulo resultante de A mais C vai ser 3, né? 2 com mais 1, 3. Muito simples. Mas a gente vai aprender primeiro aqui a nomenclatura do módulo, né? Se eu somei A com C, eu vou ter um vetor resultante. Resultante da soma de A com C. Como é que escreve o vetor resultante? Essa nomenclaturazinha aqui, vetor resultante. Módulo do vetor resultante, ó, para quem lembrar aí na matemática, esse aqui é o símbolozinho do módulo e o vetor lá dentro. Se fosse um módulo de A, como é que ficaria? Ó, qual que é o módulo de A lá mesmo? O módulo de A lá vale 2, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 2. Simples assim. Então, colocou esse módulozinho aqui, o símbolo de módulo lá da matemática, e o vetor lá dentro significa que é o módulo, é o tamanho dele, tá certo? Módulo do vetor. Beleza, e agora? Como é que vai ficar aqui, completamente aqui falando a soma de A mais C? A, peguei aqui, ó, coloquei o finalzinho, né, do A, liguei o finalzinho do A, ó, começo de A, finalzinho de A, no começo de C, final de C aqui, acabou. Eu poderia riscar daqui aqui, ó, vai dar o resultante, mas eu fiz aqui embaixo para não ficar embolado. Então esse aqui é o vetor resultante, resultante de quê? Da soma de A mais C. Beleza, aqui geometricamente eu já sei como é que fica. Direção, sentido, expressos aqui. Agora que vai, como é que fica o resultante? Módulo do resultante, 2 mais 1. Por que 2 mais 1? Porque o módulo de A, a gente viu lá, ó, é 2. E o módulo de C é 1. Então, 2 mais 1, 3. Qual que é o módulo do resultante? 3. Beleza? Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Esse tipo de soma algébrica aqui de 2 mais 1, ou seja, pegar os módulos dos vetores que estão sendo somados, só vale para vetores que são paralelos. Se forem perpendiculares, não vale, tá certo? Igual se a gente pegar ali, ó, se a gente quisesse saber, nós não vamos entrar nisso. Mas se a gente quisesse saber o módulo de A mais B, não vale isso aqui não, tá? Eu vou pegar aqui, ó. A mais B, a gente já tem aqui do lado, ó. A mais B, beleza. A mais B, tá certo. O módulo disso aqui não vai ser a soma de 2 mais 2 igual a 4 não, tá bom? Tem que usar Pitágoras, mas a gente não vai entrar nessa questão não, tudo bem?